Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A leitura de hoje é do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. O bem maior. Não subestimes o bem que podes fazer. É verdade que o mundo convulsiona sob o peso de 1000 dores. Entretanto, ninguém te pede o impossível. Por certo, não poderás aquietar o estômago de todos que passam fome. Todavia, podes compartilhar com os irmãos desventurados o pão que te sobra à mesa. Evidentemente, não conseguirás devolver a saúde a todos os enfermos da terra. Contudo, podes ser a presença amiga ao lado do leito de dores. Lembra que a providência divina socorre o homem por meio do próprio homem. Assim, não te furtes a prática do bem que possas fazer, porque, perante Deus, o maior bem é aquele que nasce do verdadeiro amor e da caridade irrestrita. Que assim seja. Uma boa palestra a todos. Boa noite a todos. Aos que estão aqui pela primeira vez, sintam-se todos muito bem-vindos, abraçados por nós, pela espiritualidade amiga. E vamos iniciar agora a oração. Pedimos nessa noite ao nosso Mestre Celestial as bênçãos para que consigamos na noite de hoje absorver alguma coisa para o nosso íntimo, para a nossa vida, para que possamos assim
seguir mais leves quando sairmos daqui, que o nosso coração esteja aberto para receber as palavras da noite de hoje, para receber a doutrina, para receber o exemplo do nosso Mestre Jesus. Agradecemos por estarmos todos aqui essa noite reunidos, pois todos fizeram o seu esforço para estar aqui nessa noite, recebendo do alto aquilo que precisamos. Agradecemos também a nossa vida, a vida de todos aqueles que sofrem nesse momento e que precisam de auxílio, a todos os nossos amores, família, os amigos queridos, que se fazem presente sempre no nosso pensamento. Também não esquecemos daqueles que temos desavenças e emanamos uma boa energia para todos eles, que eles também possam ser beneficiados com tudo aquilo que recebemos de hoje. Mais uma vez, Mestre Jesus, obrigada pela oportunidade que temos a cada dia de nos melhorar na situação do dia a dia, com mais compaixão, com mais amor, o nosso olhar, a nossa ação se estenda a todos eles sempre. Que continuemos no caminho de nos conhecer, entender porque aqui estamos, e é também por isso que estamos aqui essa noite. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre. Perdoa por caridade as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos os que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos sempre de todo mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. E conosco hoje, para fazer a exposição, temos a nossa querida e iluminada Dona Elsa. Boa noite a todos, que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações. Aqueles que estão vindo pela primeira vez à nossa casa, sejam bem-vindos e recebam todos, encarnado e desencarnado, que aqui se encontram, o nosso abraço fraterno. Então nós vamos para a nossa conversa, não é palestra, conversa, né? Porque exposição doutrinária. Vamos ver o que nós vamos conversar na noite de hoje. Ou melhor. Então vamos ver. Eu escolhi para a noite de hoje a fé que transporta montanhas. Instruções dos Espíritos. José Espírito Protetor, Porreal 1862. A fé, para ser proveitosa, atitudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Estas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que nos sustenta a esperança
de vermos cumpridas as promessas do Senhor? Pois, se não tivermos fé, o que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor? Pois, se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis? E, consequentemente, que amor? Que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que esta base seja forte e durável, pois se a menor dúvida vier abalá-la, o que acontecerá com o edifício que construirdes sobre ela? Erguei, pois, este edifício sobre bases inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é dominadora e contagiosa, comunica-se aos que não a possuem, ou mesmo não desejariam possuí-la. Ela encontra palavras persuasivas que tocam a alma, enquanto a fé aparente somente tem palavras sonoras que produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo de vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer haver a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a verdadeira fé, na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei porque o amais. Crede nas suas promessas, mas sabeis porque o fazeis. Segui os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos, dos meios que vos trazemos para atingi-los. Crede, esperai, sem jamais enfraquecer. Os milagres são a obra da fé. Que Jesus nos ilumine a todos. Nossa caminhada, né? Algumas espinhosas, dias sombrios, adversidades, mas que nós, imbuídos pelos melhores sentimentos, um deles a fé que transporta montanhas, nós conseguimos superar tantos desafios na nossa caminhada, nossa jornada até os dias de hoje, que se fosse dizer que nós íamos passar por isso ou aquilo, nós não íamos acreditar que íamos conseguir. Aqui estamos, fomos movidos pela fé, para que pudéssemos ultrapassar todas as barreiras que se apresentavam diante de nós. Que todos nós já sofremos muito, problemas, todos nós já tivemos e temos e ainda vamos ter. Que nós não estamos aqui a passeio, estamos numa escola, somos aprendizes ainda, somos esmoleiro do alto ainda, necessitamos do auxílio do alto, da compaixão, da misericórdia do nosso amado Mestre Jesus, pelos feitos de nossas longas caminhadas, idas e vindas a esse planeta Terra, tantas vezes, e falhamos também muitas vezes. Claro que nós também fizemos coisas boas, mas nós, nessa longa caminhada, nós falhamos bastante. Mas hoje nós já entendendo melhor os ensinamentos de Jesus, entendendo melhor o porquê estamos aqui, porquê do sofrimento, a gente até, por sinal, a gente agradece a Deus pelo sofrimento,
porque a gente sabe que amanhã será dia de alegria, se nós soubermos suportar com paciência, fé e coragem as adversidades que se apresentam no nosso dia a dia. E não são poucas. Elas surgem do nada. Às vezes, quando menos se espera, está tudo bem, de repente acontece qualquer coisa na família, ou no trabalho, seja onde for, no trânsito, e ali está o nosso desafio. É o momento que nós vamos saber como reagir. Nós entendemos que aquele momento vai passar. Por isso nós temos que agir com cautela, seja nas atitudes, nas nossas ações, na fala, até o pensamento, ele é poderoso. Ele tanto omite como atrai. Ele vai, mas ele volta. Então a gente tem que estar sempre assim, em gratidão a Deus por tudo, mesmo em momentos difíceis, mesmo nas dores, sejam físicas, morais ou espirituais. Agradecer não quer dizer que a gente vai querer sofrer. Eu preciso sofrer, tenho que resgatar minhas dívidas do passado. Nós não estamos aqui, Deus não castiga ninguém. Nós viemos para aprender, nos aprimorar, evoluir, e não por castigo. É a oportunidade abençoada que Deus nos dá, através das reencarnações, sucessivas reencarnações, nós irmos melhorando. Mas nós colocando a nossa fé em ação, que não adianta a gente só orar da boca para fora, tem que assim, não importa nem que tipo de oração, como é o coração, é a maneira como nós nos dirigimos a Deus, é sentir aquilo que está falando, pedir com fé, já desde antemão sabendo que vai acontecer, que vai melhorar, menos dia, mais dia as coisas vão mudar. Não ficarmos assim atrelados às coisas negativas, aos problemas, que a gente só vai piorar. A gente acaba fazendo a tempestade num copo d'água. E hoje nós já temos pouco conhecimento da doutrina dos espíritos, essa doutrina abençoada, nos consola, nos esclarece, nos liberta, nos faz avançar com mais segurança, a ter uma fé raciocinada, que a doutrina nos ensina isso. Não vamos acreditar em tudo que nos falam. Vamos ver se realmente tem fundamento. Então nós estamos aqui para seguirmos em frente e nos libertando do passado, dos grilhões do passado, mas com ânimo. É a oportunidade abençoada que nós temos, enquanto tantos irmãos nossos que se encontram do outro lado, ainda atrelado ao passado, ao sofrimento, ao ódio, à vingança, às reclamações, e fico atrelado lá séculos, anos, séculos, não é só um século, não, muitos anos. Para a gente que temos trabalho mediúnico, prática mediúnica, por tudo assim, a gente sabe o sofrimento deles enquanto não despertam. Mas Deus não abandona os seus filhos. Quando eles despertam, que buscam lá dentro deles ainda uma réstia de luz, de fé, aquela luz começa a se expandir, o socorro vem, a ajuda do alto vem, que ninguém está abandonado por Deus. Mas nós temos que estar abertos para isso, receptivos para isso, seja encarnados ou desencarnados, porque nós somos espíritos imortais. Eles são espíritos imortais, estão do outro lado, a vida continua para todo mundo. Nós estamos revestidos do manto da carne, carregamos esse ainda atrelados, estamos atrelados
ao corpo físico, mas nós vamos deixar esse corpo e voltar para o mundo dos espíritos, a nossa verdadeira pátria. Mas nós possamos trabalhar em nós o perdão, o amor, a caridade, a esperança, que as coisas vão dar certo, que as coisas vão melhorar, que eu posso me ajudar, eu posso me esforçar para que isso aconteça. É essa fé que a gente está colocando em atividade, fazer ela ativa dentro de nós, para as coisas acontecer. E acontece, menos dia, mais dia, quando a gente crê de coração, quando a gente acredita, que a gente pede, pedir e saber que vai acontecer. Já pedir e agradecer. Acontece. Às vezes a longo prazo, outras vezes como um milagre, como diz aqui no Evangelho. Milagre nada mais é do que a nossa fé colocada em ação. Todos nós podemos ter esses momentos. Vai depender da maneira como nós nos dirigimos a Deus. O socorro vem, a ajuda vem, de um jeito ou de outro. É ter confiança naquilo que a gente está pedindo, seja para o bem, que não venhamos a prejudicar terceiros, nosso próximo, porque daí nós vamos colher, semeamos, sejam boas sementes ou sementes ruins, a colheita virá, será a reação de nossas ações. E se nós então colocarmos no nosso dia a dia esse pensamento positivo, de que a gente vai conseguir as coisas, desde que seja ilícita, desde que seja de acordo com o ensinamento de Jesus, não vamos atrapalhar ninguém com os nossos pedidos, com a nossa vontade de ter, de ser, de realizar, de conseguir, de conquistar. Não duvide disso. Porque principalmente se for uma coisa assim, que está relacionada a outras pessoas, que vai trazer benefício a outras pessoas, Deus leva em conta, porque não é o egoísmo que está fazendo a gente fazer os pedidos, para mim, meu próximo que se dane. Não, que a gente faça de uma maneira, nós precisamos, Senhor, todos nós precisamos de ajuda. Todos nós estamos a caminho da evolução, a caminho da luz. Todos nós somos filhos da luz. E precisamos do auxílio do alto, para que possamos melhor caminhar aqui, nesse planeta Terra. Que nós possamos estar sempre assistidos pelos nossos anjos guardiões, mentores amados, aqueles que nos amam, para que não vacilemos diante das dificuldades que surgirem. Que possamos nos colocar de pé quando nossos joelhos se dobrar pelo cansaço, pelo desânimo. Nessa hora vamos colocar nossa fé em ação. E a gente consegue. Não tem distância, não tem barreira. As coisas acontecem. Há 30 anos atrás, mais ou menos, estava eu no hospital, internada. Estava bem mal. Mas eu sentia de lá, eu estava até naquela sala onde estavam outras pessoas internadas também. E eu senti que o meu esposo estava precisando de ajuda. Senti lá dentro do quarto. E daí eu pedi para todo mundo ali me acompanhar na oração. Isso já faz tempo. Pedi para que eles me acompanhassem na oração, que eu ia fazer a prece São Francisco de Assis. Eu fiz, e que eles me acompanhassem em pensamento, fizessem silêncio, acompanhassem pensamento, porque tinha alguém da família que estava precisando muito de ajuda naquele momento. Mas eu senti, não é que eu ouvi o que me disseram. Então,
entrei em contato com o alto, São Francisco de Assis, com Deus, com Jesus, fiz o pedido. Seria esse o dito milagre que se fala, porque realmente, depois do outro dia, quando o filho foi me visitar, eu perguntei: onde é que teu pai estava nessa hora? Ele me falou onde estava. E ele estava precisando de ajuda. O filho chegou na hora onde ele estava e conseguiu ir com ele para casa para dar assistência para ele. Mas eu senti que alguma coisa estava acontecendo. E ia ser muito desastroso o que ia acontecer naquele momento. Mas a gente está sempre voltado para o bem, desejando bem, fazendo bem, orando, vigiando. Quando a gente pede ajuda, a ajuda vem. Nesse caso, poderia dizer que foi um milagre que aconteceu, porque foi instantâneo, foi no mesmo momento, no mesmo horário, na hora da prece, está fazendo à distância, junto com outras pessoas ali, enfermos também. Entramos em oração, que eu pedi para eles fazer silêncio para nós orar junto. E no mesmo horário da oração, essa pessoa está precisando de ajuda, de socorro. E foi socorrido nessa hora. Então, não duvidamos da presença dos nossos anjos guardiões, mentores amados, não duvidamos do olhar amoroso de Jesus que nos acompanha diuturnamente, não duvidamos da força que nós temos dentro de nós. Um dia meu filho já partiu, era novo, não sei, 12 anos, 11 por aí, mais ou menos. Então, na loja estava trabalhando, a gente morava no apartamento em cima, e atrás tinha um terreno baldio, mas tinha um salgueiro, né, bem grande, bem alto, velho, antigo, assim. Embaixo eles botavam lixo, coisa assim. E daí eu estava na loja e ele me pediu assim: ô mãe, eu estava olhando da janela, deixa eu brincar um pouquinho debaixo, na sombra daquela árvore. Eu simplesmente assim: tá, vai filho, vai com Deus. Mas ele foi uma das vezes que ele saiu sem me dar um beijo, me dar um abraço, dar um beijo. Daí eu senti assim a coisa, daí eu fui para o banheiro. Eu fui para o banheiro e comecei a fazer oração, e chorando, orando, peguei um lencinho branco, comecei a encharquei de lágrimas no trabalho, fiquei escondido no banheiro, fiquei orando, pedindo para Deus, para Jesus, para o anjo de guarda dele, para cuidar dele, proteger ele, porque eu senti que tinha alguma coisa, e de repente eu ainda estava chorando. Alguém gritou meu nome: Dona Elza, corre, eu acho que seu filho vai morrer, está morrendo. Saí correndo, que ele caiu da árvore lá em cima. Ele me disse depois que ele, até chegar na árvore, ele sabia, mas depois ele não sabia o que aconteceu. Que ele só foi subindo, até lá de cima cair. E eu estava orando, pedindo, chorando, não sei porquê, senti dentro de mim. E depois me foi dito que ele foi amparado pelas mãos do pai dele, que já tinha desencarnado quando ele tinha 9 anos. Os braços dele parou ele no meio daquele entulho ali. Mesmo assim, ele abriu os lábios todo, o joelho ficou à mostra, todo o joelho aberto. Eu, com meu lenço sujo, ainda molhado de lágrimas, eu tapei a boca. E a gente conseguiu, claro que fomos para o hospital no mesmo instante. Ele quase perdeu a perna, quase foi amputada a perna dele depois. Foi muito difícil, foi muito sofrimento, muita luta. Então nós temos que se apegar com Deus. Eu estava em oração, foi na hora, e ele foi socorrido pelo anjo de guarda dele, pelos bons amigos espirituais, pelo pai dele, que acolheu ele para que não fosse fatal o tombo. Então, eu fui muito visada pelo outro lado, mesmo que 1000
me acompanham para o bem, mas tem outros, tudo fizeram para impedir, até que essa casa hoje tivesse portas abertas. Mas eu nunca me entreguei, eu nunca me dobrei, sempre orando, pedindo, agradecendo, acreditando, confiando, não desistimos. Tudo começou lá em casa, a salinha de oração. Tivemos 6 mudanças até chegar aqui. Casa própria agora, né? Do povo, vocês de Deus, do alto. Mas a gente não desistiu, a gente continuou firme. Meu esposo e meu filho também foram fundador da casa. E eu. Eles foram, partiram os 2. Eu fiquei, mas eu não desisti daquele sonho. Então, só falo isso para vocês, para saber que a fé colocada em ação, pensar, querer, pedir, desde que seja para o bem, a gente consegue, Deus nos concede. E aqui nós estamos. Sei que foi movido pela fé, pelo suor, pelas lágrimas, pelas alegrias, por tantas coisas, ameaças do outro lado, se eu continuasse, eu dizia, eu vou continuar, não é desacatando, pedindo forças, não, é porque eu quero servir a Jesus, e convido vocês também, assim como Paulo de Tarso, que perseguia os cristãos, que matava, assassinava, e quando ele ia na estrada de Damasco para matar um cristão, Jesus apareceu para ele. E a luz de Jesus é tão intensa que ele não podia nem olhar para a claridade, para Jesus, e ele ouviu a voz de Jesus dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu falava isso para eles: por que vocês não fazem igual Paulo de Tarso, que naquele momento se entregou nas mãos de Jesus, foi um dos maiores trabalhadores da seara de Jesus? Vocês podem fazer o mesmo. Vocês são inteligentes, só que vocês não estão usando a inteligência para o bem. Eu não tinha medo de falar para eles. E assim foi indo. As coisas foram acontecendo, sempre firme, em todas as batalhas, em todas as lutas. A gente nunca está sozinho. Às vezes a gente caminha no meio da multidão e parece que estamos sozinhos. Mas não estamos sozinhos. Nós estamos sempre acompanhados por aqueles que nos amam do outro lado da vida, e também tem aqueles que nos amam aqui. Nós temos as nossas amizades sinceras, família, a gente sempre tem, nós somos como nós que somos uma família. Tenho certeza que todos nós aqui estamos vibrando um pelo outro. É assim que tem que ser, vibrar um pelo outro, para todos receber ajuda, seja encarnado ou desencarnado que dentro dessa casa. Aqueles que estão lá fora que não pode entrar por motivos diversos que Deus sabe, que existe a rede magnética que eles não podem ultrapassar. Então saiamos daqui com o pensamento voltado para o bem, fazer o bem, querer o bem, se calar, segurar o pensamento, porque muitos que nos perseguem estão lá fora esperando que a gente saia daqui e chegue lá e começar tudo outra vez. Mas se nós nos modificarmos, se nós levar a sério a nossa mudança interior, que é isso que nós estamos aqui para isso, nós vamos ajudar eles também, que eles também vão sentir essa nossa energia, vão acabar desistindo ou melhorando, assim como Paulo de Tarso. Então, não tenhamos medo de alimentar a fé em nosso coração, de falar com Deus, com Jesus, de crer, fazer acontecer o que acontece. Não ter medo, não deixar que o desânimo tome conta da gente. Tem hora que a gente se sente um pouco abatido, é normal, somos humanos,
os problemas existem, parece que não tem saída, mas a gente silencia, fica quietinho, enquanto as coisas estão se mexendo à nossa volta, seja o que for, nós estamos em silêncio, procurando harmonizar, se harmonizar e trazer harmonia para o ambiente. Vai passar. Isso faz parte da nossa caminhada, somos humanos. Só que a gente vai evitar o máximo que nós puder de fomentar discórdia, desarmonia, desamor. Nós não podemos mais fazer isso. Até podemos, que tudo nós podemos, mas não devemos. É diferente. Eu posso fazer tanta coisa, mas nem devo fazer, porque nem tudo é bom. Então é sempre assim, orando, vigiando, colocando a nossa fé em prática e ação, que não adianta a gente só rezar e deixar as coisas acontecer, porque não acontece. Da certeza, do discernimento e da fé raciocinada. Quer dizer, tem que ter uma razão para aquilo ali. Não é uma coisa assim que me falam e será que é certo? Será que é verdadeiro? Mas quando nós abrimos nosso coração para Deus, em oração, Ele escuta a nossa prece. Podem ter certeza. Às vezes, de imediato, instantâneo, que é o milagre que fala aqui, que muitas pessoas falam milagre, mas não é. Não é um milagre, é o poder da fé colocado em ação, energias. O alto veio atender aquela pessoa, porque a gente está orando, pedindo ajuda, foi socorrido. Às vezes numa instituição religiosa acontece uma pessoa de repente fica bem, não é um milagre, é porque foi atendido, foi socorrido, foi encaminhado alguém que estava perto. A pessoa às vezes até sai, não andava, sai andando, estava todo torto, de repente se ajeita. Isso é comum, é normal acontecer isso, e às vezes pensa que é um milagre, um grande milagre. É o milagre da fé, da oração, da nossa ação, das energias colocadas em ação, os bons pensamentos. Então, ainda mais a gente aqui, um grupo, como nós temos aqui, a família, essa família abençoada, quanto bem que nós podemos fazer aqui, hoje, nesse momento. Todos dirigindo pensamento positivo para os que estão sofrendo lá fora, para toda a humanidade. Não tem barreira, não existe barreira nem fronteiras. Há muito sofrimento na face da terra, por todos os meios, por tantos motivos. É a natureza, é o desamor, os corações endurecidos. Então, é a ganância, enfim, ódio, vingança, poder. Vamos orar por essas pessoas, por todos, vítimas e algozes, que todos precisam de ajuda. Que o Senhor de nossas vidas, que Jesus, o nosso amado Mestre Jesus, pelo poder da nossa fé e do amor infinito de Jesus por nós, que nos ama do jeito que nós somos, que possamos todos nós sairmos daqui melhor do que chegamos, levando em nossos corações tudo aquilo de bom que recebemos essa noite, pedindo a Jesus que nos cure de todas as enfermidades do corpo, do espírito e da mente. Um grande abraço a todos vocês e um beijo no coração de todos, e que Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Muito obrigada. Que melhor de uma pessoa de muita fé falando sobre fé, né? Que possamos todos nós se tornar também um exemplo de fé, que a espiritualidade maior
nos guie sempre, que tenhamos a fé no futuro e que essa fé no futuro ela diminua todos os nossos problemas, os nossos desafios, o nosso sofrimento, porque eles não são desculpas para que nossa fé diminua. Eles são a justificativa para que ela aumente sempre. Que nos permitamos todos ter e sentir essa fé, pois todos nós temos essa fé dentro de nós. Basta a gente querer acessá-la e usá-la para o bem. Foi essa fé que fez o Centro Espírita que está aqui hoje nos abraçando, através da Dona Elza. Por que não nós também, com a nossa fé, usarmos para o nosso próximo, para o bem do nosso próximo? Sempre vibrando no amor, na caridade e na esperança, de sempre nos modificarmos para o bem, pois é isso que Jesus sempre nos ensinou. A fé sempre vai mover montanhas, e que possamos sempre buscar o nosso íntimo, a prece e a oração para treinar a nossa fé a cada dia. Agradecemos mais uma vez por esse banquete espiritual dessa noite, pela essa mensagem, que ela continue com a gente por muito tempo, nos fazendo pensar, refletir, nos lembrando de que a gente tem que ter a fé e não perdê-la, independente do desafio. Então, obrigado a todos pela presença, que tenhamos todos uma ótima noite e um ótimo retorno. Que assim seja.